Boa tarde. Vamos aguardar então a entrada do Dr. Felipe para que hoje possamos conversar então sobre a aposentadoria especial. Vamos aguardar então a entrada. Boa tarde, Paloma. Tudo bom? Luciano, Tiago. Boa tarde a todos que estão ingressando na live. Vamos conversar hoje então sobre aposentadoria especial. Eu fixei, mas parece que não tá aparecendo. Vou tentar fixar novamente. Agora deu. Vamos ver aqui. Tainá, Tiago. Boa tarde, Amanda. Luciano. Daqui a pouquinho o Dr. Felipe ingressa, para que a gente possa então iniciar a nossa conversa. Pessoal do escritório. Dr. Felipe, boa tarde, Dr. Felipe. Deixa eu mandar o convite aqui. Dr. Felipe, acho que foi o convite, Dr. Felipe. Olá! Deu certo. Tudo bem? Aqui. Hoje nós estamos um pouco inviabilizados das nossas estruturas. Dr. Felipe com medo que fosse faltar energia na região dele. E eu hoje fiquei aqui no escritório de Criciúma porque em Orleans faltou energia. Aqui, contar pro pessoal aí, deu um vento de meio-dia, uma ventania, e aí a gente tava no escritório já depois do almoço, e aí de repente escutamos um barulho de vidro, de repente chega a minha secretária Inácia, que trabalha conosco aqui, e disse, ó, o vidro lá da porta, lá do prédio, lá caiu, foi pra rua, o vento levou o vidro embora. Então era forte mesmo. Foi muito forte, me assustei, ela até chegou a assustar, disse, nossa, toma um café ali, tá acalmada, porque depois vai melhorar, coitada. Boa tarde, Angélica. Boa tarde, Jennifer. Boa tarde, a Mari Fontanella. Então, boa tarde a todos que estão ingressando aqui na live, né? Então, como eu estava mencionando aqui, hoje nós vamos falar de aposentadoria especial. Temos a honra de ter a presença do Dr. Felipe Lani. É assim que se pronuncia, Dr. Felipe? É assim. Tá correto? Lani, Porque tem um H ali no meio, né? Então, não vou perguntar, né? Para ver se estou dizendo o nome certinho. Mas é muito comum o pessoal se confundir. É um sobrenome esquisito. É diferente? Qual é a origem, doutor? Olha, segundo meu pai, é austríaco, não sei agora, nunca fui atrás de pesquisar. Mas existe uma prima minha que já tem a cidadania italiana, então acho que é uma mistura. É europeu. É europeu. Então, vou apresentar o Dr. Felipe, então, formalmente, advogado e consultor jurídico há 10 anos, ex-assessor jurídico dos órgãos públicos dos poderes executivos e legislativo na região meio-oeste de Santa Catarina, especialista em gestão pública e direito administrativo pela Universidade do Oeste de Santa Catarina, especialista em direito do trabalho, processo trabalho, direito previdenciário e prática previdenciária pela Universidade Cândido Mendes, pós-graduado em direito previdenciário pela Universidade Cândido Mendes, pós-graduado em direito acidentário pela Universidade Legale, atuante nas áreas de direito administrativo pelo direito previdenciário, direito do trabalho e direito dos servidores públicos, membro da Comissão de Direito Previdenciário, da Comissão de Acesso à Justiça e da Comissão de Moralidade Pública, todas da OAB de Santa Catarina, membro da Comissão de Direito Previdenciário da subseção de Joaçaba, atualmente presidindo a comissão, né?
membro da MAT, Movimento de Advocacia Trabalhista Independente, Núcleo de Santa Catarina, representante regional do Meio-Oeste, do IAPE, né? Membro do Instituto da Justiça e Democracia, membro fundador do Instituto de Proteção e Defesa das Empresas de Santa Catarina, IPDESC. Seria isso, né, doutor? A correta pronúncia, né? Então, seja muito bem-vindo. Vou passar a palavra para que o doutor se apresente. Depois nós preparamos, né, alguns tópicos para conversarmos, mas não quer dizer que nós não possamos também interagir, verificar alguns pontos, né, que, quem sabe, surge algum tipo de discussão. Porque a aposentadoria especial, né, não sei se é a opinião do doutor, mas, assim, na minha opinião, é uma das aposentadorias mais complexas, assim, de entendimento e que tem mais requisitos também, né, no dia a dia, no sentido de um histórico muito grande, legislativo, de evolução. E, assim, acaba com o que a gente percebe. Em outras aposentadorias, esse histórico legislativo, ele meio que se substitui. E o que eu percebo na aposentadoria especial é que ele se soma. Por quê? Porque como a gente trabalha, a não ser daqui a alguns anos, né, que daí quem sabe se unifique, vamos ver. Mas o que eu percebo hoje é que, assim, todas as pessoas que nós vamos pegar para analisar a documentação são essas pessoas que tiveram, né, o seu período laborativo, então, em média ali, os seus 35 anos, né, aposentadoria especial, daí tem uma diferenciação que agora nós vamos discutir, que eles também modificaram, né, doutor? Mas em relação, assim, esses anos de contribuição foram anteriores. E levando em consideração que eles foram anteriores, então tem uma série de regramentos envolvidos que obrigatoriamente têm que ser analisados. Fora a guerra entre o administrativo e o judicial que a gente enfrenta atualmente, né, doutor? Tratando-se de direito previdenciário, né? Mas então, com a palavra, doutor Felipe, pode ficar à vontade. Olá, primeiro quero agradecer o convite da doutora Michele, é muito legal, acho que até fazia um tempinho já que eu não participava. Muito obrigado pelo convite. O assunto, como tu falou, sem sombra de dúvidas, né? Eu acho que é o assunto que mais dá pano para manga, né? Eu acho que o assunto é a matéria do direito previdenciário que a gente mais tem dúvidas, e todo dia tem dúvidas. É uma matéria muito aglutinativa, né? Então, é um regramento que você não é porque mudou ontem que você não precisa saber o que vigia antes e saber só o que está vigiando agora. E é muito interessante porque algumas coisas, elas, eu analisando essa evolução do direito previdenciário, a gente vê que é uma montanha-russa, né? Então, nós vamos falar depois, né? Existia uma proteção muito grande, aí agora está se deixando de lado o caráter protetivo da aposentadoria especial com a reforma. Provavelmente daqui a um tempo, né, vindo uma lei complementar, isso vai ser novamente modulado. Falávamos agora num grupo, antes de entrar na live, um colega postou uma dúvida sobre a questão do contribuinte individual, e aí, assim, só o reconhecimento da atividade do autônomo, eu já procurei nas minhas anotações aqui para auxiliar ele, 4 coisas, né, diferentes que a gente precisa se atentar na questão do contribuinte individual para fins de reconhecimento da atividade especial. Às vezes vale a pena no administrativo, às vezes não vale. Então, um estudo diário. Nós brincávamos, né, doutora, em off, nos bastidores, que nessa questão de currículo e tá no currículo e não tá no currículo, agora tá até complexo, né? Porque tem até, às vezes você coloca no currículo e amanhã você tem que tirar, né? Como a gente tem acompanhado as notícias. E essa questão nos torna eternos estudantes, né? Então, o advogado previdenciarista que não estudar vai ficar fora do mercado. Aqui, provavelmente, as pessoas que estão acompanhando, a maioria são advogados. Não tem como ser um advogado previdenciarista hoje sem você estudar todo dia, né? Então, é mais ou menos assim que a gente se sente. E é legal, né? Porque você vai aprimorando tudo que você consegue entender, né?
Eu acho que eu passo a palavra de volta, né, professora? Já vai Nós combinamos, né, como diz o doutor em off, para mais ou menos o nosso fluxo aqui de matérias, né, a serem abordadas. E nós achamos por bem fazer uma introduçãozinha, mesmo que de forma sucinta, de uma cronologia aqui de alguns acontecimentos que depois fatalmente nós vamos ter que debater em virtude das modificações aqui da Emenda Constitucional 103, né, que é o foco principal da nossa conversa de hoje, né, essas grandes modificações e grandes discussões, né, que temos e vamos ter ainda mais, né, doutor? Em relação à aposentadoria especial e as demais, né? Validez também, porque ficou bem prejudicada. Mas vamos lá. A aposentadoria especial, então, inicialmente, instituída pela Lei 3.807 de 1960, no seu artigo 31. Aí, assim, ó, em seguida, nós temos aí que também fala, né, e até trouxe alguns requisitos, o decreto 53.831/64, o decreto 83.080 de 79. Então, esses decretos, eles traziam, então, o enquadramento por categoria profissional. Então, num primeiro momento histórico, nós tínhamos, então, a análise dessa aposentadoria especial pelo enquadramento profissional. O que, de certa forma, facilitava, porque na parte 2 desse decreto 53.831 e na parte, o anexo 2 do 83.080, nós tínhamos um rol que depois jurisprudencialmente foi definido, que ele era exemplificativo. Mas ele já dava um norte, né, do que seria essa categoria, se ela seria ou não especial. Muito menos árdua que a nossa missão atual, né? Então, não necessitava dessa comprovação, a não ser que não estivesse no rol, então abria-se a possibilidade, então, de prova ainda, mesmo assim. O que acontece? Aí tínhamos, então, inicialmente discutiu-se também, naquela época, a situação da idade mínima, só que não aconteceu, né? Então, foi fixado somente no critério de 15, 20, 25 anos, necessariamente 15 anos, né? Seria o mineiro lá de subsolo, 20 anos, necessariamente a situação de rampa de amianto, que também é destinado, né, à mineração, e 25 anos, teoricamente, para as demais, né, aposentadorias especiais e que atingiria, no caso, os demais agentes nocivos. E fomos caminhando, então, aí tivemos, claro que não vou ter condição, assim, de mencionar exatamente todos os enunciados e tudo mais, né, pessoal, vou pedir a devida vênia aqui, né, mas, enfim. Aí nós tivemos, então, a Lei 8.213 de 91, que falava de prejuízo à saúde, ou necessariamente antes, né? Passou a falar de prejuízo à saúde ou integridade física, porque anteriormente a LOPS trazia a insalubridade, a penosidade e a periculosidade. E essa situação necessariamente da não necessidade do enquadramento, ele se deu até 28 de 4 de 95. Como data marco, de dia 29 de 4 de 95 até dia 5 de março de 97, foi quando necessariamente houve a exclusão, então, do enquadramento por categoria, né? E nós tivemos, então, também, com a Lei 9.032 de 95, que trouxe uma série de modificações, né? Que modificou aqui necessariamente aqui o caput, né, o artigo 57 aqui, que fala das exclusões, né, do enquadramento, e necessariamente, como o enquadramento ele foi excluído, eu a partir de agora, então, tenho que fazer o quê? A comprovação da efetiva exposição, que é o que a gente ainda tem até hoje, né, só que piorou um pouquinho mais em outros aspectos, mas enfim. Então, a partir desse momento, passou a ser essa exposição ter que ser permanente, não ocasional ou intermitente, que antes, né, não tínhamos todo esse condicionamento. Também o ônus da prova passou a ser do segurado nesse momento histórico e até esse momento aqui, nós não tínhamos o quê? Nós não tínhamos as diferenças de valores também. O que, né, tornava a aposentadoria especial extremamente procurada, né, pelas pessoas, a tentativa, né, de enquadramento pela aposentadoria especial. Aí nós tínhamos alguns formulários específicos, né, que depois foram substituídos pelo PPP, que a gente vai
também gostaríamos de fazer uns comentários sobre ele, que seria o SB40, o DSS 8030, que necessariamente não ensejava na obrigatoriedade, né, de laudo técnico nesse momento ainda. Depois, ainda nós tínhamos nesse período a conversão do tempo comum e especial invertido, que depois foi vedada, né? Essa conversão posteriormente foi vedada. E a partir... Aí nós tínhamos aqui alguma situação que é interessante mencionar, eu não sei se depois o doutor vai trazer alguns exemplos, que nesse momento aqui, o laudo ele era obrigatório somente para o ruído e para o calor, né? É interessante mencionar só os agentes, porque talvez surja em algum exemplo posterior. E não obrigatoriamente nos demais, né? Das demais situações, né? De necessariamente prejuízo à saúde. Aí nós tivemos, a partir de 6/3/97, e com também a instituição, a partir desse momento, aqui nós já vamos ter, né, as leis que instituíram também a situação da não obrigatoriedade ainda, mas a possibilidade do PPP, porque depois a obrigatoriedade ela foi mais, né, para frente um pouquinho, mas aqui nós já tínhamos, né, inclusive aqui nessa fase, depois de 97, teve uma discussão muito grande com relação assim, é o PPP mais o DISES, mais o laudo, mais, enfim, acabava se exigindo alguns documentos e não necessariamente um único documento, como se pretende de agora para frente com o PPP, né? Aí nós tivemos aqui a empresa necessariamente, a partir desse momento, deveria, então, manter atualizada uma cópia autenticada da rescisão e do PPP, tá? A partir desse momento. Então, com a lei também, aí como eu tinha dito, até então, não tínhamos, então, a diferença de valor. Com a lei 9876 de 99, com a instituição do fator previdenciário, então trouxe essa situação do redutor sobre necessariamente, né, todas as aposentadorias e não necessariamente que antes a aposentadoria especial também não sofria, né, essa situação específica, só a de contribuição, né, que tinha, né, essa aplicação. Então, isso causou necessariamente essa diferença que foi instituída a partir desse momento, causou uma instabilidade maior. Por quê? Eu assisti uma live com a doutora Adriane Bramante, que é uma sabedora, assim, na minha opinião, né, uma expert no assunto, e ela mencionou... Tô com o livro dela aqui. Isso, eu também tenho, eu sou fã. Aí, o que acontece? Que essa instabilidade com relação, né, à aposentadoria especial, dessa diferenciação, né, que não sofreu necessariamente essa redução em detrimento às demais aposentadorias, isso causou, ela mencionou, ela até achei engraçado assim na live dela, ela disse que alguns legisladores, quando agora da votação, né, da emenda constitucional 103, ela disse que acompanhou, foi lá acompanhar essas votações e tinha a impressão de que esses legisladores tinham ódio da aposentadoria especial, né, que chega a ser engraçado, mas ela disse que necessariamente ela tinha fielmente essa impressão. E justamente essa animosidade foi criada por causa da diferença, né? Porque algumas pessoas, quiçá, né? Não entrando no mérito, que a aposentadoria especial justamente fala de pessoas que se expunham, né? A sua saúde e poderiam, inclusive, morrer, porque a gente sabe que a pneumoconiose, por exemplo, é uma doença específica da mineração, né? E causou a morte de muitos profissionais, né? Mas, enfim, não entrando no mérito, né? Mas só a título de comentário. Então, passou-se a ter também a situação no artigo 266 da IN 77, do PPP, que foi o perfil profissiográfico, então, a partir desse momento, que daí substituiu realmente todos os outros formulários, que é uma série, né? Não vou comentar todos eles. A instituição, a partir de 98, né, de a contribuição aqui da GFIP, a situação dos EPIs também, né, que começaram a ser exigido, enfim, e daí, posteriormente, hoje, né, nós já temos que fazer essa verificação dessas comprovações, né, de entrega e tudo mais de EPI, aí tem o lapso temporal para que isso seja feito. O INSS já naquele momento tinha alguns entendimentos diferenciados, aqui menciona, né, historicamente, na ordem de serviço 623 de 99, que ele exigia somente aqui
o DIRBEM, 8030, o laudo técnico e perfil profissiográfico. E necessariamente ainda os 3, né? Aí nós tivemos a evolução aqui para que o INSS exigisse, então, somente o PPP. Aí temos uma série de outras substituições legislativas, mas a partir de 2004 aqui, ó, 1º de janeiro de 2004, então a empresa efetivamente deve elaborar o PPP de forma individualizada para os seus empregados, né, depois dessa data, e mudou o artigo 58, parágrafo 1º da lei, com a Lei 8.213 de 91. Extinguiu daí os demais formulários, né? E, em seguida, eu vou até pular um pouquinho, porque já ficou bem extenso. Vou acelerar. Então, aqui. Aí eu vou até pedir o seguinte, eu vou te ajudar a fazer, vou te cortar, mas eu vou te fazer um complemento. Pode ficar à vontade. Porque, só para a gente não perder o fio, né, no pensamento. É importante a gente falar para os colegas que, por exemplo, o INSS não deveria mais exigir nada além do PPP. Sim. Mas está exigindo. Sim, também. E aí como é que a gente pensa em resolver, né? Então, aí na região de vocês têm muito, eu acho que vocês têm bastante atividade de 20 anos, né? E também tem atividades com 15 anos de nocividade, de exposição. Tem bastante mineração aqui, né, também. Porque Então, Orleans, aqui, Treviso e Criciúma, essencialmente a mineração, né, muito forte. É a economia da região, né? Então, o que a gente pensa, assim, em passar até de dica para os colegas, né? Quando tu vai fazer o requerimento do PPP na empresa, já pede os demais documentos técnicos. Porque aí, se o INSS vir e dizer assim, olha, eu não quero só o PPP, eu quero o LTCAD, quero o PPRA, quero o PCMSO, quero saber como é que é o ambiente de trabalho daquele segurado. Aí você pode justificar com uma cópia do teu requerimento protocolado na empresa e você diz, olha, eu já pedi e não consegui, porque as empresas não fornecem, então agora é tu que vai buscar através da pesquisa externa, vai fazer a busca, né, a captura desse documento diretamente por parte da autarquia lá na empresa. E aí você se livra do dever de prova, né? O ônus da prova não é mais teu. O ônus da prova agora é o INSS que tem que buscar essa informação técnica, né? Era esse a contribuição que eu queria fazer. Nessa situação do PPP, que nós havíamos conversado aqui, até temos aqui, a partir desse momento aqui que a gente estava conversando, eles teriam necessariamente 30 dias aqui, né, da rescisão para entregar esse PPP para o funcionário, e a conservação, tanto do PPP quanto do recibo de entrega desse PPP é de 20 anos, que a empresa tem que ter. Aí, necessariamente, o que a gente faz hoje também? A gente procura também nas trabalhistas, por quê? Porque não é só o PPP, né? A gente precisa do laudo também, dependendo do tipo, né, de função que nós teríamos que fazer o enquadramento, e tem algumas que deixam, né, alguma dúvida, ou às vezes a descrição mesmo da função não está tão detalhada, e a gente tem que se socorrer de outras alternativas para fazer isso, né? Então, a Justiça do Trabalho também nos auxilia muito nesse sentido, né? Que, em último caso, procura lá junto com as trabalhistas. Até eu estava vendo uns comentários de um outro professor que pega lá a certidão, né, da empresa, de todas as trabalhistas, junto ali à Justiça do Trabalho, obviamente, tá para abrir, mas não abriu ainda, né, fisicamente, mas enfim. Pega a certidão e dá um trabalhinho, óbvio, né? Mas dentre essa certidão, então, entra ali nos links dos processos e observa o que mais se assemelha ao caso que você, né, está necessitando de atividade, e quem sabe tenta dali consultar, e se não, se for algum processo um pouco mais antigo, pegar cópia, enfim, fazer requerimento, mas a gente acaba tendo que ir atrás também um pouco dessas documentações. E notificar, né, doutor Felipe, também a empresa, quando você precisa dessa documentação, nada só por telefone, né, para poder depois fazer a prova, né? Mandar a notificação ou por e-mail, ou uma notificação mesmo extrajudicial, registradinha direitinho, ou até uma carta, né, com AR certinho, para que depois possamos também fazer prova, porque se a gente não conseguir realmente, porque tem algumas empresas que são de difícil trato, infelizmente, né? Não sei se por desorganização documental, enfim, a gente, né,
não sabe, mas que causa uma série de transtorno para depois essa pessoa requerer os seus benefícios efetivamente, né? É bem complicado essas situações. Então, nós temos aqui a possibilidade, né? Os requisitos aqui depois do PPP, que a gente pode até verificar que tem uma série, né? Nome, cargo, NIT do responsável, o carimbo necessariamente da empresa, e daí temos aqui a IN, que é a Instituição Normativa 85 de 2016, também que trouxe alguns requisitos, a IN 77 de 2015 também, que traz isso categoricamente, né? A Instrução Normativa 77, a gente lê, e tem sempre mais alguma coisa para ler, porque ela é gigantesca, né, doutor Felipe? A impressão que a gente tem é tu abre de manhã, tu abre a porta do banheiro e sai um artigo da IEL, né? Para tomar café contigo, porque tu não aguenta mais, né? Ler, escutar e tu lê, estuda. E aí, dali a pouco, você começa a confrontar. E é muito comum, né, doutora? O INSS, às vezes, ignorar o que fala a lei. Então, a pirâmide de Kelsen do INSS é invertida, né? É a instrução normativa em cima, no topo, né? E aí depois vem, né, as portarias, memorandos circulares, ofícios circulares, por último, a Constituição Federal. Então, a Constituição está lá na base da pirâmide de Kelsen do INSS. Os colegas que às vezes não fazem previdenciário se assustam com isso, né? É muito comum, né? E se saiu uma lei e não saiu uma portaria, alguma coisa que mencione a situação deles, também não adianta nada. Tu não vale, não vale nada. A lei não vale. Não tem portaria regulamentando a lei ainda, doutor. Então, não dá para a gente aplicar o artigo da lei. Então, normal também esse comentário, né? É isso que a gente escuta. É bem comum. A situação aqui do laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado, que também é apto para comprovação da atividade de securado, daí temos a súmula 68 da TNU, também é interessante mencionar, né, que mesmo em data contemporânea, sendo data contemporânea ao período trabalhado, ele pode ser utilizado, porque nós temos algumas empresas que não possuíam a documentação, né, na data correta, como temos também algumas empresas que fecham, né, e depois a gente tem uma certa dificuldade em conseguir essa documentação, ou o laudo específico, ou o PPP específico do nosso cliente. A gente acaba utilizando até documentação de colegas, né, para conseguir fazer uma comparação, uma análise comparativa, enfim, temos algumas situações bem típicas e peculiares no direito previdenciário, né, doutor? É verdade. E depois aqui, se nós formos comentar aqui a emenda constitucional, ela não alterou necessariamente a comprovação do tempo especial, que já tínhamos a possibilidade anterior de perícias e tudo mais, tirando necessariamente aquelas situações em que existe aquele período, né, até 95, que era presumido, a não ser, né, o ruído lá e o calor. Depois, o que necessariamente tínhamos sempre essa situação da perícia, e hoje ainda é possível. Então, essa forma de comprovação não sofreu alteração. Temos também o PPP eletrônico, né, que foi instituído. Eu acho que isso é uma evolução, porque vai ajudar muito de agora para frente a gente não correr atrás de documentação. Eu acho que não está em essência instituído, obviamente que nem todas as empresas, né, estão se enquadrando. Aí trouxe multa para o descumprimento, né, da manutenção desse laudo. Tem umas multas bem salgadinhas, né, de R$ 2.411,28 até R$ 241.126,88. Eu acho feliz as multas, assim, porque a gente sabe o trabalho que a gente passa para conseguir documento, né? Com relação aqui ao artigo 201(2), que veda a efetiva exposição seja caracterizada por categoria profissional ou ocupação, que depois nós tivemos a extinção, né, necessariamente, houve um adendo dessa vedação, né, dessa exclusão das atividades, só que necessariamente ainda, mesmo que tirou-se, assim, a exclusão das atividades perigosas e penosas, como enquadramento especial, só que não deixou elas também na lei. Elas sumiram. E daí agora é uma das coisas que a gente conversou anteriormente. Como é que eu vou fazer o enquadramento agora, a partir de agora? Né? Não existe mais, então, porque a lei não trouxe, não existe mais
periculosidade. Boa tarde, doutor Jorge, tudo bom? Apareceu o doutor O nosso Jorge. presidente aí, ó. Até eu ia dar um alô especial antes, quando eu falei do livro. A Priscila, que é minha comadre lá de São José, ela me disse, ainda bem que eu devolvi o livro. Que esse livro foi pro litoral, ficou um tempo lá, ajudou ela lá, agora voltou para me ajudar aqui. Não, mas no escritório também a gente discute por causa dos livros. E aí é legal, porque daí a gente acaba trocando uma ideia sempre que a gente se encontra e tal, agora não dá mais, né? Eu queria dar um oi pro Dr. David aí, que é diretor do IAPE também. Queria, ó, tá online, o Jorge também. Várias pessoas aqui que comentaram antes, né? Até um colega aqui, a doutora Suelen ali de Videira, né? Doutora Ana Passos, que é nossa colega do IAPE também. E o doutor Alan comentou aqui, doutora, já vou entrar no assunto ali. Pode entrar, eu não vi. Né? Pode A grande dificuldade do advogado é se deparar com o PPP preenchido de forma errada. Né? Como regularizar isso, né? E aí é o que tu falou antes, né? Às vezes a gente tem que prestar atenção no PPP. O PPP ainda é um assunto técnico bastante desconhecido da advocacia. Principalmente pelo fato de que a gente não tem o direito previdenciário, pelo menos como matéria normal, né, da grade das faculdades, e não está, foi aprovado, mas ainda não entrou no exame da ordem, né, pelo que eu li ultimamente. A última notícia era de setembro de 2019, a última notícia que eu tinha visto. Então, a gente não é preparado pela faculdade, né, pela graduação, para atuar nessa matéria. Nem mesmo de forma superficial, porque realmente é uma matéria bastante complexa. Então, o PPP traz algumas questões, falou antes da extemporaneidade. É importante quando tu buscar um laudo, né, que não seja da época em que o trabalhador laborou naquela atividade, que haja uma declaração da empresa de que aquele ambiente de trabalho não se alterou, né? Então, o layout não foi alterado. E tem que constar expressamente ainda, né? E os abençoados não entendem que isso tem que constar expressamente. A gente praticamente desenha, né, nos requerimentos. Olha, se tal, né, se alterou o ambiente. E aí a gente vê a advocacia com bastante dificuldade até para entender os documentos técnicos. Porque muito advogado confunde o LTCAT com o PPRA, por exemplo, né? Ou com o PCMSO, e na verdade, cada documento técnico vai ter um objetivo bem diferente. Né? Então, o PPRA, ele não se presta a substituir o LTCAT, nenhum deles se presta a substituir o PPP. A gente tem que fazer uma mescla das informações que a gente tem. São complementares, na verdade, né? À medida que, na verdade, o PPP não seja totalmente completo, ou que tenha divergência, né? Isso mesmo. A doutora Camila que eu li também, eu li. Agora ela comentou aqui que foi preenchido segundo informações da trabalhadora. Técnico de segurança e engenheiro do trabalho. Meu Deus! Tomara que a trabalhadora tenha sido favorável a ela mesma, né? Tomara que ela tenha graduação em engenharia, né? De segurança do trabalho, né? Então, como é que você vai preencher, né? Conforme informações da... Não existe isso, né? Não existe, não tem como você sustentar uma prova técnica, um reconhecimento de atividade especial nesse sentido. E tu comentou antes, eu vou aproveitar mais um gancho, sobre a corrente que um professor meu, inclusive, defende, que as atividades, o enquadramento das atividades segundo o rol de profissões, a Lei 9.032 retirou a possibilidade na época. Mas a legislação complementar, ela só veio em 97. Então, nós ficamos com 2 anos de um hiato de tempo que não havia regulamentação, normatização dessa questão, né? Dessa prova, desse reconhecimento. Então, entende-se, não confesso que vi poucas vezes, mas é possível buscar o reconhecimento com base na ausência normativa daí, né? Mas o INSS reconhece até 95, né? Daí esse lapso seria realmente judicialmente, Judicial. Né? Aí é nós na fita, né, doutor?
Aí é nós na fita. Aí desenhando para o juiz, né, para a gente conseguir buscar. E às vezes, é engraçado porque às vezes o próprio segurado não se atém a isso. Então eu tenho um cliente eu tinha um cliente que era contribuinte individual. Ele trabalhou muito tempo no frigorífico, saiu, virou autônomo, chapeador. E aí um dia eu disse para ele, olha, tu não vai conseguir se aposentar se você não contratar um engenheiro do trabalho para fazer um laudo para você, para fazer um documento técnico. Ele, mas eu não quero gastar e tal. Falei, cara, tu não vai conseguir. Infelizmente, você vai precisar desse laudo e aí você ainda vai precisar de advogado. Porque, judicialmente, o contribuinte individual só consegue judicialmente, administrativamente não dá. Então, às vezes, seria muito bom que essas informações fossem mais compartilhadas para a população em geral, que o cidadão soubesse qual é a exigência, por que ele precisa de um advogado para fazer isso. Aí o planejamento previdenciário, né, doutor? E aí vem o planejamento previdenciário. Na época, as pessoas não se davam conta, né? Até a gente brinca que antes de existir a idade mínima para as aposentadorias, as pessoas buscavam se aposentar do jeito que desse. Agora, como vai ter uma idade mínima para, fora as regras de transição e transitórias, para quase todos os benefícios de aposento, o planejamento previdenciário ele é fundamental, não para a pessoa saber quando ela vai se aposentar, mas quando vai ser melhor ela se aposentar, né? E com relação aqui, só concluindo a parte da exclusão aqui das atividades penosas e perigosas, que a gente nem chegou num consenso, como é que a gente vai ressuscitar isso aqui, né, doutor? Nós temos o PL, né, o Projeto de Lei Complementar 245 de 2019, que ainda está pendente de aprovação, né, e que então tramita, e nós estamos na expectativa de como vamos solucionar esse e outros problemas, né, que temos na aposentadoria especial. Aí nós temos as regras de 15, 20, 25, e agora ali essas transições de idade, né, só para complementar ali que o doutor Felipe está mencionando, está no artigo 19 da Emenda Constitucional 103, e daí nós temos aqui os 55 de idade para atividade especial de 15 anos, os 58 de idade para atividade de 10 anos de contribuição, perdão, de 20 anos de contribuição, e 60 anos de idade quando se tratar ali da especial de 25 anos de contribuição. Fora os casos especiais do professor, enfim, né? Que nós temos algumas atividades ainda que estão sendo verificadas. Mas, de qualquer sorte, essa idade, né, colocada aqui numa situação, por enquanto, transitória, mas que pendente de lei complementar, né, doutor Felipe? Sei lá quando vai vir essa lei complementar também, né? Mas, enfim, que estamos, né? Estamos no aguardo dela, mas, enfim, uma série de situações e a gente com uma incógnita bem grande para discutir a partir de agora, né? Essa questão, até eu esqueci de falar, essa questão de a gente ficar à mercê, né, de uma legislação que talvez seja aprovada ou não. Então, tu comentou ali, eu vou voltar só rapidamente sobre a penosidade. E aí eu estava estudando aqui, o professor Carlos Gouveia, lá de São Paulo, ele falava o seguinte, como é que vocês vão resolver, como é que a gente vai resolver o reconhecimento da atividade especial para atividades periculosas e penosas. Você vai pegar o artigo 57 da Lei de Benefícios e você vai ler ele na literalidade. Que é assim, você vai trazer à tona o seguinte pensamento, tudo que é perigoso coloca em risco a integridade física? A resposta é sim. Tudo que é penoso desgasta a saúde do segurado? Né? A resposta também é sim. Então, o argumento vai ser o seguinte, você vai sustentar um pedido de atividade especial com base em periculosidade, arguindo a redação do artigo 57 da Lei de Benefícios, a literalidade do artigo, e também arguindo o artigo 193 da CLT.
E aí, você também entra numa outra seara, que aí você pode usar alguns documentos que são bem comuns para o trabalhador que está exposto à atividade nociva, que esses documentos eles estão constantes lá na instrução normativa, eu até peguei aqui, a instrução normativa número 70/2002, que é uma instrução criada mais para fins tributários. Então, qual que é o título dela? A Instrução Normativa 70/2002, ela dispõe sobre os procedimentos fiscais e sobre o planejamento das atividades de arrecadação relativas às contribuições arrecadadas pelo INSS. Lá no artigo 233 dessa instrução normativa, nós vamos ter, por exemplo, a presunção da exposição a agentes nocivos com base no recebimento do adicional por parte do funcionário, constando essa informação ou na carteira de trabalho ou no olerite. Então, você já tem um indício de prova que você leva para dentro do processo administrativo e aí você consegue buscar, né, atrair a abertura da dilação probatória, da instrução probatória administrativa, para conseguir, eventualmente, Fazer comprovar a isso aí. prova, né? E trazer Fazer mais a prova. fazer a prova até com outros elementos, porque a gente sabe que somente a parte de constar, né? Inclusive, isso já há algum tempo, constar no PPP só não necessariamente vai ensejar. Mas a gente, na falta de outros elementos, vai ter que criar uma. Na verdade, a gente vai trabalhar agora com criação de teses novamente, né? Nós vamos ter que criar algumas teses e tentar fundamentá-las até que realmente, né, venha uma lei para pacificar, ou se não pacificar pela lei, como em outros assuntos a gente acaba fazendo, pacificamos pela jurisprudência, pelos entendimentos, né, pelas resoluções, né, doutor? Somos nós que acabamos provocando, né, essa mudança de entendimento. Eu lembro, há um tempo atrás, a gente teve uma reunião com o juiz federal, que estava aqui na Vara Federal de Joaçaba, e ele comentou sobre isso. Ele disse, gente, às vezes a gente vai para os cursos da SMAF, etc., e a gente volta com a tese na nossa mente, na nossa cabeça, prontinho para aplicar. E vocês não pedem, vocês não fazem nenhum pedido dentro das iniciais, vocês não nos provocam para que a gente estabeleça um diálogo sobre um posicionamento diferente, né? Não cabe à advocacia começar a provocar isso, porque assim, nós provocamos a interpretação da legislação até que a legislação mude a favor daquilo que acontece, como é o caso da grande invalidez, né, dos 25% de acréscimo. Começou através de ações judiciais buscando uma interpretação mais favorável ao segurado. E aí agora, né, temos o projeto de lei avançando no Congresso para Está em votação, doutor? estender isso aí. Está em votação, né? Está em votação agora a primeira semana de julho, Está tudo suspenso, né? E nós na expectativa. Está tudo suspenso. Tem cliente que me pede todo mês aí, né? Como é que está o processo? Como é que está o processo? E a gente tem que sempre falar, ó, está em Brasília, estamos esperando, né? Então, é assim que funciona, né, a advocacia. Eu falava ali dos pontos, né? E sobre a nova regra de transição, né? Que acaba atingindo a aposentadoria especial. Eu, na verdade, acho isso... às vezes eu tento explicar para os clientes. Digo, olha, você pode começar com 20 e aí você, aos 45, estaria aposentado. Hoje você vai ter que, né, continuar mais uns 10, 12, 15 anos, 20 anos, até você atingir um patamar de idade mínima. E eles não sabiam que isso estava embutido na reforma da Previdência. Então, o nível mas de passou muita coisa, mas passou muita coisa despercebido na reforma. Infelizmente, não vou, né? É a minha opinião, né? A massa de manobra, né? As pessoas foram utilizadas muito de massa de manobras, colocaram vozinhos e vozinhas chorando, né, na televisão, para não se insurgirem, porque era melhor, que o Brasil precisava e tudo mais, mas a gente sabe que não teria como aprovar uma legislação dessa magnitude sem a discussão de alguns pontos ali.
E não digo nem é só a discussão, né? Alguns pontos realmente são mal feitos, mal colocados, mal redigidos mesmo, né? Com perdão do legislador, mas a gente sabe que faltou muita técnica, né? Do nosso dia a dia, de humanização, de direitos que haviam sido conquistados e, na verdade, foram retirados totalmente, né? Não só essa situação de enquadramento ali, não só essas pacificações que a gente luta judicialmente, mas várias resoluções, várias coisas que já tinha sido discutida com bastante afinco e agora caiu tudo por terra e nós começamos com teses mirabolantes para dizer que a pessoa trabalha numa situação perigosa. Isso é ridículo, porque não foi por causa da aprovação da emenda 103 que o eletricista deixou de trabalhar com eletricidade, que deixou de explodir os negócios lá e ele morrer lá no poste. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Então é no mínimo ridículo. Algumas considerações que foram feitas. O texto, assim, a impressão que a gente tem lendo hoje como ficou e lendo o texto que estava tramitando na época, a gente até brinca que lembra aqueles trabalhos que a gente fazia no colégio? O professor Eduardo Mello, essa semana, acho que até na reunião falou, né? Sobre algo nesse sentido. Aquele trabalho que a gente se reunia na casa do coleguinha e a gente ficava a tarde inteira comendo bolacha e tomando Coca-Cola e jogando videogame. Ninguém fazia nada. E aí chegava às 7 da noite, 6:30 da tarde, tinha que ir embora. E aí a gente combinava assim, olha, cada um faz uma parte e na hora a gente junta tudo. E ficou um Frankenstein, né? Ficou um Frankenstein. E aí você leva algumas coisas lá no início da emenda, de repente você tem lá no final de novo alguma coisa citando o que já estava no início. Não ficou legal, não ficou social, vamos dizer assim, né? Porque o direito previdenciário é um direito social, e aí eu vou entrar na questão da tua obra, né? Que tu faz uma comparação, né, pelo que eu entendi, entre os regimes, né? E é muito interessante a gente buscar entender por que outros países não têm isso, né? Não tem uma idade mínima para a aposentadoria especial, ou como é a aposentadoria especial em outros países, para que a gente possa buscar aplicar aqui. Aí vinha o argumento de que, mas é que as pessoas se aposentavam muito novas. Mas isso, por si só, não é argumento suficiente. Tem que ter um embasamento técnico, né? Como tu falou, não é porque mudou a lei que a pessoa deixou de estar exposta. Aqui nós temos frigorífico. Então, as pessoas estão expostas a uma média aí de menos 5 graus todo dia, né? As pessoas trabalham aí 8 horas e 8 horas e 20 minutos, 8 horas e meia em média por dia. Existe banco de horas e tal, frigorífico da BRF. Mas existe muito problema, tanto de atividade repetitiva, quanto de exposição ao frio, quanto de exposição ao ruído, né? Em que pese a empresa ser uma multinacional, então a parte documental, técnica dela, ela é toda feita, não temos esse problema de o laudo foi feito agora porque na época não tinha. Não, empresas desse porte sempre tiveram, né? Esse aparato técnico. Mas mesmo assim, as pessoas sofrem, o corpo dessas pessoas está padecendo lá dentro. E a nossa preocupação é até que ponto elas vão durar, né? Hoje, de manhã, um cliente me pedia, tu veja o nível de desinformação. Ele pedia assim, eu fiquei sabendo, ele tem atividade especial e atividade rural. Eu fiquei sabendo, ele disse, que final do ano vai vir uma lei que vai cair a averbação do tempo de roça, é verdade? Eu falei, não, fulano, não pode. Tu trabalhou na época a legislação permitia. Então, e aí eu ilustrei a situação dele como uma parede que você vai pintando várias camadas até você chegar no tom ideal. Você passa uma mão, depois você passa a outra. Então, as alterações da lei previdenciária são assim. Não é porque veio uma nova lei que aquilo que estava antes deixa de existir ali. Ele tem que continuar existindo porque naquele momento você sobreviveu daquela forma, trabalhando naquela condição. E a legislação da época previa esse direito para ti. Então, você, de certa forma, tem o direito
já adquirido, né, conquistado e que ninguém pode tirar. Basta você provar que trabalhou naquele formato, né? Apesar de que também foi uma regra de transição que não transacionou muita coisa, né, doutor Felipe? Porque já trouxe a idade pronta ali. Já trouxe a idade. Na verdade, ela só deu a reduzidinha, né, da idade, né? Mas necessariamente, só para não dizer que era exatamente igual, mas assim, comparado, né, ao que nós tínhamos anteriormente, porque as pessoas iniciam, a gente sabe que essas pessoas que geralmente trabalham nesses segmentos, nesses setores, falando aqui da região mineiro, esses mineiros de subsolo, geralmente não são pessoas assim muito esclarecidas e começam a trabalhar muito cedo, né? Justamente porque para se expor num risco tão grande de saúde, porque nem todo mundo dá preferência, né, de submeter a um risco grande de saúde a esse nível, em virtude para se aposentar um pouco mais cedo. Mesmo tendo essa possibilidade, por exemplo, eu imagino que mais pessoas não daria essa preferência para se aposentar um pouco mais cedo. Por quê? E a pneumoconiose? Se eu morro, aí não adianta eu me aposentar cedo, porque eu morri, né? Se eu fico doente. Então, assim, geralmente são pessoas, né, como o senhor mesmo está mencionando, com um grau de escolaridade um pouco menor, né, com um grau de informação um pouco menor, até porque o serviço ele é muito mais pesado, né, um serviço muito difícil. E justamente, aí deu os 15 anos, né, subsolo. Eles vão ter que continuar trabalhando. Tudo bem? Aí temos o tema agora, né, doutor? E aonde também? Mas assim, ó, vamos fazer de conta que é lá no final. Aí, no meio, ali conseguiu se aposentar. Aí temos o tema. Não, mas eu tô bom, eu não peguei a pneumoconiose, eu suportei ali os 55 anos, eu tô bom. Que bom pra ti, né? Que tu tá bom, ao invés de ganhar um prêmio ou de qualquer coisa do gênero. Aí tivemos a discussão do tema agora faz o que, 15 dias, né? Eu imagino que mais ou menos isso, da votação. E necessariamente ele ficou proibido agora de trabalhar na atividade especial. E agora? Fazemos o quê? Então, assim, vai se somando várias situações dentro da aposentadoria especial que essas discussões elas não vão melhorando. Na minha opinião, elas estão piorando. Eu não sei necessariamente. Eu, particularmente, como advogada, como profissional, eu não alcancei o pensamento dos juristas e legisladores no que tange a aposentadoria especial, pelo menos levando em consideração que era para beneficiar alguém. Não beneficiou ninguém, por enquanto, assim. Não sei o que o doutor Felipe pensa sobre isso. A impressão é que os beneficiários são os detentores de planos, né, de previdência. Às vezes a gente pensa isso, olha, tem alguém que quer vender plano de previdência complementar, só pode, porque tu vai tirar, como tu falou, né, trabalhador subterrâneo, trabalhador de subsolo. A gente até. Isso é trágico, porque, tudo bem, ele se aposenta com 15 anos, mas é porque se ele trabalhar, na maioria das vezes, 17, 18 anos, ele morre. Então ele começou, tem gente aqui na minha cidade que começou na época com 14 anos trabalhar em atividade especial, que na época podia, né? Então trabalhou 25 anos, aí o pessoal pensa assim, nossa, mas a pessoa vai se aposentar com 40 anos, vai tu lá ficar 25 anos usando um monte de roupa, né? Um monte de proteção contra o frio, fone intra-auricular, fone concha, respirador, num túnel de gelo para poder, né, exercer realmente a atividade. Eu não aguentaria. Eu, com a saúde que eu tenho, não aguentaria. Eu tenho rinite, por exemplo. Eu não consigo trabalhar num lugar assim. Depende do dia, se eu ligar o ar-condicionado um pouquinho mais gelado, né, a gente tem que cuidar quando vai fazer audiência, quando ia fazer audiência. Tu não pode chegar na audiência espirrando que nem doido. Então, e essas pessoas, né? E aí é muito fácil para o INSS dizer assim, olha, nos casos de benefício por incapacidade, eu tive um caso que a pessoa ficou 9 anos afastada. O INSS despejou ela e volta para o mercado de trabalho com 52. Olha, você pode voltar para o mercado de trabalho. Como? Vai competir aonde? Né? Qual é a escolaridade que essa pessoa tem para que ela possa entrar no mercado de trabalho, de novo, para poder ganhar vida? Então,
O grau de recuperação dessa pessoa, ela foi em grau ótimo? Foi em grau médio? Como é que funcionou? O que a gente vê realmente é isso, doutor. A gente não conseguiu atingir, né, esse patamar elevado de pensamento que os juristas lá do Congresso Nacional, né, têm. Eles ainda não conseguiram nos explicar para a advocacia previdenciária qual é o segredo, né, dessa reforma da Previdência, qual é o segredo de você implantar uma idade mínima, e aí eles, salvo engano, me corrija se eu estiver errado, a aposentadoria especial acabou gerando, a idade mínima na aposentadoria especial acabou gerando até um problema para a empresa. A ideia microempresa, pequena empresa, ela vai ter agora uma estabilidade do colaborador que atingir o patamar dos anos, né? O número mínimo de anos de atividade exposta, né, a agentes nocivos, eu não vou poder demitir esse colaborador. Vou ter que manter ele dentro da empresa. Isso é só um mini mercado, que eu tenho um açougueiro e 2 caixas. Eu vou colocar o açougueiro aonde? Digitar preço no caixa? Ele não vai saber, ele não tem a escolaridade necessária para isso. Então, um problema social que se causa em nome de uma suposta economia. Não sei se essa economia não vai estar, essa suposta economia não vai estar no sentido inverso, porque mais pessoas na informalidade significa menos arrecadação para os cofres públicos, né? E menos arrecadação acaba gerando menos dinheiro para distribuir em benefícios. Essa é a visão que a gente tem, né? Doutor Felipe, a doutora Cássia Pimentel aqui pediu para o senhor repetir o artigo da CLT, que o senhor mencionou anteriormente. É o artigo 193. Mas assim, pessoal, quero informar que se porventura alguma coisa que vocês queriam anotar ali, que foi mencionado, essa live ela vai ficar gravada no meu canal, no meu canal do YouTube, e vai ficar gravada no feed também. Daí a gente compartilha ali para mencionar direitinho, mas não se preocupem que não se perde conhecimento, né, doutor Felipe? Atualmente qualquer coisa o pessoal isso. pode chamar a gente na mensagem privada também, né? Sim, se pudermos contribuir de alguma forma, né? Porque a gente sabe que tem análises individuais. Isso. De motorista, de aí se é de ônibus. Situações de caminhão acima de 6 toneladas, né, necessariamente, aí teria as notas fiscais, tem que verificar a nota de frete. Então, tem uma série de situações pontuais de vários profissionais que teriam que ser analisadas. E dentro agora da nossa... Pode ficar à vontade. Não, digo, caso a caso, né? Sim, e dentro de cada profissão, essas descrições que vem no PPP, que a gente havia mencionado antes, e até pedir a complementação desse PPP quando for o caso, verificar, né? Agora tem esses códigos novos, né? Que estão, não necessariamente que é novo, mas assim, que não era uma coisa tão utilizada e tão visualizada, que é esse IAN, né? Com relação ao agente ali necessariamente, se o fator ali da idade, né? Necessariamente de contribuição, e que agora está sendo levado em consideração e antes não era tanto. Enfim, tem uma série, como o doutor Felipe está mencionando, nós vamos ter que virar técnicos de segurança do trabalho junto com o advogado para analisarmos os PPPs. Aí dele comprar Eu já pensei nisso, inclusive. Eu já pensei. Esses dias o Senac me mandou um e-mail de um curso técnico de segurança do trabalho. Eu pensei assim, se eu não tivesse terminando uma pós e na metade de outra, eu faria, eu ia fazer. Pelo conhecimento técnico, né? Porque a gente precisa disso. Não, porque eu não vou sair do escritório de advocacia e vou começar a fazer LTCAT. Não, mas eu preciso saber, porque no momento de uma perícia, no momento de confrontar os documentos, né, e poder provar o direito do meu cliente, o máximo de conhecimento técnico que eu puder, eu vou precisar. E às vezes só o direito não me dá isso, né? Então a gente tem que ser multidisciplinar. Doutor Felipe, temos 58 segundos. Vamos agradecer de coração o senhor ter aceitado o convite. Eu imagino que podemos contribuir aqui com todos que participaram aqui conosco. Eu vou dar um oi para a Vanusa, a doutora Vanusa, que está aí também.
Falar para a Cássia que qualquer coisa pode nos chamar no privado também, que a gente passa aí as informações. Eu queria agradecer de novo, então, o convite, foi um prazer muito grande. Espero que em breve as reuniões possam ser presenciais para a gente se ver e tomar um café. Colegas de comissão, mas sempre mantendo contato, né, doutor? É isso Muito aí, obrigada. é isso aí. Vou encerrar aqui, Obrigado, senão a gente até não perder. mais. Tchau. Tchau, tchau.